Bom, mas nem sempre as feridas vão estar secas. Na verdade, muito pelo contrário. A gente sabe que tem lesões, especialmente de etiologia venosa, que drenam uma grande quantidade de exudato, fazendo com que o paciente muitas vezes tenha que trocar a cobertura secundária várias vezes ao dia. E isso tem um impacto direto na vida dessa pessoa, muitas vezes de familiares que auxiliam nesse cuidado e até também da equipe de saúde, se esse paciente busca a unidade de saúde com mais frequência, pela questão do exudato e também por tudo que ele pode causar quando ele está em excesso, quando não está em equilíbrio, né? Então é bem importante que a gente também disponha na unidade de coberturas que sejam absorventes. Posso dizer que eu tenho uma cobertura preferida na vida? Pode. Eu vou dizer que eu tenho uma cobertura preferida na vida e é a fibra de alginato. Pega pra nós? Pego. A fibra de alginato, ela é a minha queridinha porque ela pode ser utilizada em uma série de situações, né? A gente, então, tem essa indicação porque ela vai fazer o controle da umidade, né? Então, ela tem essa textura, né, de feltro, como se fosse um feltro, e a trama dela é o que vai, geralmente, né, quando a gente compara entre marcas, porque também tem uma variedade muito grande de marcas, é essa trama. Quanto mais fechadinha, né, provavelmente maior é o potencial de absorção, né? Na verdade, ela faz a absorção e a transferência do exudato para o curativo secundário, e ela pode ser recortada, ela se ajusta, né, ao leito da ferida, então a gente vai usar ela bem do tamanho aqui da nossa lesão, né, sem ultrapassar as bordas, com o objetivo justamente da gente manter esse curativo fechado por mais tempo, por mais dias. E aí, de acordo com a orientação do fabricante, essas são coberturas que podem ficar até 7 dias em contato com o leito da ferida. Geralmente, né, 7 dias. Claro que nem em todos os casos a gente vai conseguir manter por tanto tempo, mas ela tem esse potencial. E aí a gente vai estar usando ela quando tem tecido de granulação, tecido de granulação e muito exudato, quando a gente tem um tecido misto, né, que tem ali um pouco de esfacelo misturado, né, com a granulação. A gente pode utilizar também quando tem um predomínio de esfacelo no leito da ferida, porque ele vai potencializar o desbridamento autolítico, né? Então, no momento que eu tenho uma cobertura que se adequa ao leito da ferida e que mantém a umidade, eu estou potencializando, né, a umidade ali que vai proporcionar essa remoção do tecido desvitalizado também. Então, apesar de ela ter essa indicação mais específica para feridas cavitárias, né, para feridas que têm uma depressão maior ou mesmo feridas que são cavitárias, que têm uma profundidade, a gente acaba utilizando nas que são mais planas também, porque é isso, é um recurso que acaba tendo um ótimo custo, talvez esse seja também um dos motivos pelo qual eu gosto tanto. A gente vai aplicar, vai usar o secundário, vai fechar, né, com o curativo secundário, que é o que vai nos ajudar a fazer esse gerenciamento da umidade, seja na própria unidade básica de saúde, então, né, a gente pode combinar com o paciente os retornos para fazer as trocas, ou ainda a gente pode combinar com ele fazer em casa mesmo, né, se em 24 horas esse curativo, essas camadas que eu coloquei, né, de cobertura seca por cima da fibra, elas saturam, né, elas ficam muito úmidas, ele pode trocar por outra, limpa, reaplicar, né, e aí a gente vai ir avaliando de quanto tempo leva para essa cobertura secundária saturar, né, a depender de quantas camadas eu estou colocando, e quanto tempo leva para essa fibra aqui ficar completamente saturada, né, que é quando a gente vai dizer, bom, abrir o curativo para avaliar, e essa fibra caiu, né? Então ela está completamente saturada. Ou essa fibra
Não é para acontecer, tá, gente? Mas aí, a depender da marca, acontece. Ela se desmanchou, eu fui tirar o secundário e ela veio junto com o secundário, já tá na hora de fazer o curativo todo de novo, né? Ou, chegou em 7 dias e ainda assim essa fibra não tá completamente saturada, talvez a gente tenha que reconsiderar que essa não é uma ferida tão exudativa a ponto de precisar do uso da fibra. Tá? Acho que um ponto importante que a Laura trouxe, ela falou da questão dos 7 dias, que é o que geralmente os fabricantes recomendam. E vocês podem estar se perguntando, ok, eu coloco a cobertura e eu só vou reavaliar esse paciente em 7 dias? E aí a resposta é não. Né? Então, especialmente quando a gente está iniciando o uso da fibra, a gente precisa fazer um acompanhamento próximo justamente para avaliar isso. Essa ferida daqui a pouco ela estava muito exudativa e como a gente já falou, o exudato da ferida ele é para uma desordem sistêmica, pode ser que o paciente tenha controlado a sua glicose, algo tenha acontecido e reduza o exudato, e aí a gente só vai ver esse paciente daqui a 7 dias. Então a gente precisa, quando a gente aplica a cobertura de fibra de alginato, fecha com a cobertura secundária, avaliar esse paciente daqui a pouco em 48 horas e abre somente o secundário e observa. Como que, mas o secundário não saturou. Não tem problema, abre, vamos ver como é que tá a fibra, né? Examina, olha bordas, vê se tem algo ali que faz a gente pensar numa troca ou não. Tá tudo bem, fecha o curativo e reavalia em 48 de novo. Então, ou antes, se o paciente observa alguma alteração, algo que é mais significativo, né? Isso é bem importante, né, Fábio? Trazer o paciente para junto dessa avaliação, assim, é ele que vai estar convivendo com essa ferida, inclusive, quando a gente fala, né, em manter o curativo fechado por 48 horas, 72 horas, ou daqui a pouco 7 semanas, a gente tem que lembrar... 7 semanas não, 7 dias. Aí também a gente ainda não tem cobertura nesse nível, né? Mas quando a gente está sugerindo para ele, né, essas trocas com um intervalo maior, a gente está sugerindo que ele tenha uma restrição no banho, né? Então ele vai ter que proteger a área onde tem a ferida, porque esse curativo ele não pode ser molhado, né? Então isso também precisa ter uma boa combinação ali, ver as condições, né, para que isso ocorra, para de fato funcionar. Outro ponto que é importante quando a gente faz uso de fibra de alginato é que este modelo, né, a maioria pode ser recortado, é que ele não deve ultrapassar bordas. O formato de absorção que a fibra de alginato ela promove, ela precisa estar sempre dentro da lesão, né, não ultrapassando bordas, porque se ela ultrapassa, como ela absorve, aqui ela vai estar macerando a borda. Então, sempre colocar dentro das margens da lesão, né, do leito da ferida, sempre em contato com o leito e não ultrapassando bordas. Esse é um ponto importante. Exato, justamente pela indicação dela, né? Como ela é indicada para feridas mais cavitárias, vou puxar meu pé aqui, ó. A ideia é que a gente possa... A gente já botou... já tem. A ideia é que a gente possa introduzir, né, na cavidade e deixar essa cavidade preenchida completamente pela fibra. Então, por isso que ela não deve encostar nas bordas, né? Quando a ferida é mais plana, a gente tem que ter um pouquinho desse cuidado. E também é importante a gente lembrar que tem uma variedade de opções, né? A gente já fala isso para todas as coberturas, isso vai acontecer. E as associações também. Então, vocês podem perceber que essa cobertura aqui, ela tem uma cor diferente, porque essa aqui especificamente está associada à prata, né? Então, essa coloração vai variar de acordo com as associações, que, como a gente disse anteriormente, vai precisar da orientação do fabricante para a gente entender o porquê que foi feita aquela associação e para que ela serve. E quando a gente tem contato com essas coberturas, como é que eu faço para avaliar? Tem que chamar lá o município vai investir, né? Vai ter essas coberturas. Tem que chamar o representante, pedir para ver, tocar e fazer o teste mesmo. Então, o que acontece quando essa fibra entra em contato com a umidade da ferida? Ou ainda, outro recurso, eu não paro de achar benefícios na fibra de alginato, que é justamente na atenção primária a gente tem às vezes uma dificuldade de que o paciente venha com uma frequência grande na unidade, que ele vai poder manter por mais dias. Ela não é uma ferida tão exudativa assim, mas eu vou lançar a mão dessa cobertura justamente para conseguir manter o meio úmido. E aí eu vou lá e consigo aplicar a umidade que eu quero e também perceber, né? E aí fazer esse teste, assim, o que acontece com a minha fibra quando eu molho ela, né? Quando ela entra
em contato com a umidade, seja da ferida ou seja uma umidade que eu vou estar aplicando, né? Qual é a consistência que ela tem, né? Como é que ela transfere o que está embaixo para o curativo secundário, né? Qual o potencial dessa fibra de absorção, né? E qual essa consistência mesmo que ela fica, né? Aqui ela fica bem com uma consistência de tecido mesmo, outras vão ter uma consistência mais de gel, e isso são coisas que no uso a gente vai conseguindo avaliar o que entende que é melhor ou que dura mais, né, no leito da lesão também, que não desmancha, né? Então, eu tento, eu puxo, né, traciono ela não se desmancha, então é provável, mas não sei qual é o comportamento que vai ter depois de 2, 3 dias, né? Então, isso tudo é importante de quando a gente entra em contato com uma cobertura nova, com um produto novo, de testar, né, de tocar, de mexer, de ter essa curiosidade mesmo, que é isso que vai fazer a gente entender qual é o processo que está acontecendo ali na cicatrização também, o porquê que está tendo benefício ou não o uso daquela cobertura que eu escolhi para aquele momento. E a fibra de alginato, ela tem 2 apresentações. Ela pode ser em placa, que é essa que a Laura mostrou, geralmente são placas com tamanhos já pré-determinados e que a gente pode recortar conforme o tamanho da ferida, e ela também tem essa apresentação em fita. A apresentação em fita, ela é particularmente interessante quando a gente fala de feridas como a que a Laura mostrou ali no pé. Inclusive, a gente colocou um pedaço da fita aqui, que é uma lesão mais cavitária, recorta um pedaço da fita e insere com auxílio de uma pinça, enfim, para poder, então ali a gente recortou um pedacinho e tinha inserido para manter todo o contato ali com o leito. Esse aqui é um outro exemplo, bom exemplo de quando a gente tem a ferida cavitária, como a gente falou lá na parte dos umidificantes, de que a gente precisa que a cobertura esteja em contato com o leito. Não adianta a gente preencher essa cavidade com algum produto e fechar por cima, né? A gente precisa fazer essa cobertura ter o contato direto ali com o leito da lesão para promover uma cicatrização adequada. Sabe outra coisa que é legal, Fábio, dessa cobertura, que daí é uma dica, né, para a gente otimizar o uso? Aqui a gente tem uma cavidade pequenininha, né? Então um pedacinho pequeno dela já consegue preencher. Mas especialmente em lesões por pressão, região sacra, né? Que a gente faz, às vezes, umas cavidades muito grandes, o uso da fibra de alginato, a gente faz uma adaptação, né? Como a gente não vai conseguir ter o volume suficiente, né, da cobertura. Vamos pensar que essa aqui é a minha cavidade lá da sacra, né? Como eu não vou ter um volume de cobertura suficiente para preencher toda essa cavidade, ou mesmo que eu tenha, né? Eu não quero gastar toda essa quantidade de cobertura, até porque eu ainda estou testando, não sei se ela vai ajudar ou não. Eu posso pegar, então, a placa, aplicar ela no fundo, né? A gente brinca que faz uma... como que diz? Quando a gente preenche, assim, né? Faz uma caminha, né? Para receber as outras gases. Porque... Encosta bem lá em todo o fundo da cavidade. E aí vai preencher o meio com a gaze de algodão seco, né? E aí a gente vai estar fazendo esse preenchimento todinho da cavidade, tendo a fibra de alginato lá em contato com o leito, então promovendo a absorção, né, e transferindo o excesso de exudato lá do leito para essas gases que estão aqui no meio. E aí a gente vai combinar também, ou com o cuidador, ou a equipe, de fazer a troca só dessa gase aqui do meio, tentando, né, não remover a fibra que está lá em contato com a nossa cavidade. E a gente vai deixar 24, 48, vai fazendo a troco, né, vejo, avalio o que saiu de secreção aqui nessa gase, depois pego a gase seca, reaplico, fecho de novo, e assim eu vou otimizando o uso dessa fibra e vendo provavelmente bons resultados quando a gente faz a remoção, né? Já um tecido mais limpo, esse crescimento, uma potencial retração dessa cavidade. Então, muitos itens de benefício da minha queridinha fibra de alginato.
Na mesma proposta de absorção, a gente ainda está falando de coberturas absorventes, a gente vai ter a hidrofibra, que é essa daqui. Então, a hidrofibra também o aspecto é de feltro, né? Também é com uma trama bem fechada, mas ela tem, a diferença da fibra de alginato é que ela tem essas costuras, né? Ao largo de toda a placa, né? E essa costura, ela promove um tipo de absorção diferente do que a fibra de alginato tem. Então, ela é também indicada, né, para lesões que são de médio a alto exsudato. E a diferença maior, acredito eu, no que quando a gente orienta o uso da hidrofibra, é na aplicação, né? Que diferente da fibra de alginato, a gente aplica a hidrofibra no leito da ferida, sempre deixando mais ou menos 1 centímetro de cobertura para além da borda, né? Isso, e aí ela, justamente por causa dessas costuras, né, que é o que o fabricante diz que dá mais potencial de absorção, a gente não vai poder recortar ela, né, porque senão a gente abre essa trama, então ela precisa ser aplicada sempre, talvez tem um maior potencial de absorção, mas talvez seja uma limitação, né, dessa cobertura, porque ela vem em tamanhos pré-estabelecidos. Então, a depender da nossa ferida, ou a gente vai ter que usar mais de uma, então elas vão ser sobrepostas, né, nesse 1 centímetro, porque quando ela molha, né, quando ela entra em contato com a umidade, ela vai, encolher. Ela vai retrair um pouquinho e vai encolher. Então, se a gente não tiver deixado esse espacinho, vai acabar expondo a borda aqui e ela vai ficar muito para dentro, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, depois também. Depois que ela umedece, fica com um aspecto, um toque bem gelificado, né? E aí ela absorve, também pode ser associado a outros ativos que vão fazer essa transferência, né? Ela absorve o exudato, joga o ativo para o leito da ferida. Essa especificamente é com prata, com né? Prata. Ela tem essa coloração porque ela está associada à prata. Isso. E ela, da mesma forma que a fibra de alginato, também é uma opção quando a gente quer não perturbar o leito da lesão e deixar uma cobertura que vai poder ficar mais tempo, né? Então, da mesma forma, quando a gente inicia o uso, a gente também vai acompanhar esse paciente de uma maneira mais próxima, a cada 24 ou 48, retira o secundário, observa, vê como é que está a evolução, e também, a depender do fabricante, a gente tem que ver o máximo de tempo que é possível deixar na lesão. Exatamente. Então, essas são coberturas absorventes que vão demandar sempre, né, um curativo secundário, que é o curativo que vai estar coletando esse exudato que ela joga para fora do leito da lesão. E aí, na sequência, a gente vai ter, na mesma categoria de absorventes, as espumas, que não fazem essa transferência, né? Elas vão ter um formato também de placa, com esse potencial de absorção. Então, diferente do toque de feltro, elas têm um toque de espuma mesmo, né? E vão ter os tamanhos pré-estabelecidos, algumas vão poder ser recortáveis, outras não. E elas têm, diferente das fibras, então, e da hidrofibra, ela não vai transferir o exudato, ela vai reter nela mesma, né? Então, isso talvez seja, inclusive, um potencial perigo, né, do uso dessa cobertura por mais tempo, porque às vezes a gente não consegue gerenciar o tanto que ela já está saturada ou não, né? E aí ela começa a espalhar, pode vir aqui para as bordas, né? Ela tem esse modelinho aqui, também é escuro porque está associado a um ativo, e tem uma adesividade, então ele também vai estar em contato com as bordas justamente para ficar, né, fixo ali no local. A gente vai usar o secundário muito mais no sentido de fixar e fechar do que de fato para ele absorver mais secreção, né? Esse que a Laura mostrou, então, tem esse adesivo na própria espuma, né? Então, esse é um modelo. A gente tem um outro modelo que é recortável, que ele é só espuma, ele não tem nenhum tipo de adesivo, então a colocação seria da mesma forma, a gente aplicaria na lesão e aí coloca o curativo secundário com a gaze seca, né, para poder fazer a fixação. E ainda uma terceira opção seria este aqui, que tem a borda, né,
com cola, uma borda de silicone para poder já fazer a aplicação direta. Então, este tipo de curativo, a princípio, não precisa de cobertura secundária, porque ele já faz o fechamento, né? Tanto para a questão da fixação, quanto para evitar a sujidade, né? Ou até para, enfim, para a questão de fixar e não deixar cair, né? Então, esse aqui é uma opção também, que acho que a gente colocou aqui, né? É uma opção que é confortável, daqui a pouco uma ferida que está mais controlada, que a gente já fez vários investimentos e agora está numa fase mais final, assim, né? A gente já tem ali um tecido viável, é uma lesão plana, é um paciente que não consegue com muita frequência ou tem alguma questão até... A gente tem que lembrar, né, que tem muitos pacientes nossos que trabalham, que né, tem sua vida laboral e aí, às vezes, ter um curativo muito grande ali no local pode ser uma questão até de problema estético, né? E essa aqui é uma boa opção para isso, é confortável, faz a pele respirar, né? Ela tem aqui uns furinhos, eu acho que vocês conseguem ver aqui, né? Esses furinhos fazem a pele transpirar. Então, claro, talvez a gente não tenha uma grande quantidade, né? Essa cobertura disponível, mas é interessante a gente conhecer para saber que existem alternativas. Existem vários tamanhos, né? Aqui a gente está trazendo uma opção, mas esse tipo de espuma existem de tamanhos variados, pequeno, médio, grande. Mas eu tenho uma dúvida, e aí eu pergunto para ti, Laura. Só para não esquecer, antes diferente, né, das fibras, é contraindicado em ferida cavitária, né? A gente só vai usar a espuma em ferida plana, né? Justamente porque ela não faz essa conformidade como faz a fibra ou a hidrofibra. Então, só para eu não esquecer, essa não vai dar para usar em cavidade. A minha dúvida é se a gente pode utilizar as espumas em feridas com tecido desvitalizado. E aí, o que tu me diz? Eu acho que pode, mas eu queria que tu explicasse melhor pra gente. Por que pode, como pode. Então, a gente vai poder usar por quê? Por algo que a gente já falou anteriormente, né? A espuma, ela vai fazer, então, esse equilíbrio da umidade, mas ela vai manter o meio úmido. E o meio úmido, ele proporciona o desbridamento autolítico, né? Então, a própria umidade vai fazendo essa limpeza do leito da ferida. Então, sim, a gente pode usar as espumas quando a gente tem um tecido misto, né? Como tem aqui nessa plaquinha, que a gente consegue ver, né? Uma mistura da granulação com um tecido desvitalizado, um esfacelo. Ou nesse caso aqui, onde a gente tem uma área mesmo, né, uma área um pouco maior de um tecido desvitalizado, um esfacelo, até um pouquinho de necrose de coagulação, quando é em pequena quantidade, a gente pode sim lançar mão dessas coberturas que vão potencializar o próprio desbridamento autolítico da ferida. Acho que isso é bem importante, né? Ela pode ser utilizada, mas talvez, dependendo do caso que a gente está atendendo, ela não vai ser a mais indicada. Então, isso é bem importante. A gente observando o leito, observando as características da lesão, a gente vai poder ver, bom, tem indicação, mas eu tenho outra cobertura que nesse momento vai ser melhor, deixa a espuma para um outro momento. Então, é uma avaliação realmente que tem que ser feita de maneira bem individual, né? Considerando... Então, para a gente fechar essa categoria das coberturas absortivas, a gente vai lembrar alguns pontos que são importantes. Então, primeiro, em relação à questão do odor, né? Essas fibras que foram mostradas, né, as espumas, muitas vezes elas podem modificar as características de odor da lesão. E a gente precisa estar bem atento, então, antes de utilizar a cobertura, né, como que era o odor dessa ferida, e depois que a gente inicia o uso, fazer o acompanhamento para ver se o odor ele está relacionado, muitas vezes, à própria fibra, à própria cobertura que a gente está utilizando, ou se de fato é um odor que está falando mais a favor ali de um outro processo infeccioso ou alguma outra coisa. Então, é bem importante que a gente esteja atento a isso, porque esse tipo de cobertura ele tende a fazer essa modificação. E é importante que a gente saiba diferenciar o que é o odor relacionado à questão da cobertura e o que realmente é um odor que está relacionado a um processo infeccioso, a agentes de agentes microbianos na ferida. Isso. Inclusive explicar isso para o próprio paciente, né? Que pode ter enfim, pode ficar um pouco incomodado, né? Com esse cheiro, achar que pode ter algum problema. Não é para ser um cheiro que se sinta com curativo fechado, né? Mas é isso. Observação em relação ao odor
e especialmente porque ele é um sinal, né, sim, de um processo, de um potencial processo infeccioso, mas que vai ter que estar associado a outros sinais, né? Isoladamente, só a mudança do odor também não configura uma infecção. E também, muitas vezes, pode alterar também a coloração no leito da lesão. Alguns tipos de fibras podem ter, dependendo dos seus componentes, fazer alguma alteração de coloração no leito. Então, a gente já recebeu também consultorias, né, com algumas situações, e a gente pergunta e fazia bem sentido cronologicamente do quando começou a usar tal cobertura, começou uma coloração diferente na lesão. Isso, então, fica meio, né, mais esverdeada. Exato. Isso tem a ver com muitas vezes com a cobertura utilizada. São sinais que assustam um pouco, né? Principalmente quando a gente está querendo melhorar a ferida, daqui a pouco vem um cheiro diferente ou vem uma cor diferente. Mas é por isso que é importante a gente ter aqueles nossos parâmetros de avaliação, né? Avaliar antes, avaliar depois, para poder entender se é algo, um processo natural ou não. E falando especialmente dessa questão de uma potencial infecção ou um aumento da carga bacteriana, especialmente as fibras, hidrofibras e as próprias espumas, elas têm no mercado muitas associações a antimicrobianos, tem também a anti-inflamatórios, a anti-odor, mas falando especificamente dos antimicrobianos, eles são sim uma opção quando a gente precisa combater, né, alguma alteração, um aumento da carga bacteriana ou algum sinal de infecção local, mas é importante que a gente tenha opções neutras na unidade, né, que não tenham nenhum desses ativos, por 2 motivos. Primeiro, é o custo, né? Então, a fibra, a hidrofibra e a espuma, quando ela não está associada a nenhum ativo, ela vai ter um custo menor. E quando ela está associada, ela é um recurso importante, mas ela vai ser utilizada de forma pontual, né? Então, por que isso, gente? Porque os guidelines internacionais que são constituídos a partir de ensaios clínicos randomizados ou, né, estudos mais robustos, nos dizem que a gente vai utilizar um antimicrobiano tópico por 2 a, no máximo, 4 semanas, porque a gente está querendo combater uma situação que é pontual naquele momento, tá? Não tá certo a gente ter infecção de muito tempo numa ferida, né? Então, a gente vai utilizar ali a fibra ou a espuma associada a um antimicrobiano por 2 a 4 semanas e vai ver se resolveu. Se não resolveu o problema, os sinais e sintomas locais de infecção não regrediram, a gente vai ter que considerar, então, partir para um antibiótico sistêmico ou entender também o que está acontecendo, que esses sinais inflamatórios estão mais exacerbados, né? E aí isso tudo impacta no custo. Então, se vocês vão fazer esse movimento, né, ou se vocês já têm disponível na unidade, lembrem disso. É muito importante que a gente tenha uma maior quantidade dessas coberturas neutras, sem associação, mas que a gente possa também ter uma quantidade pequena ali para utilizar em momentos pontuais. Então, a gente frisa bastante, né? Apesar dessa aula estar falando especificamente sobre cobertura, ela faz parte de um curso maior que vai estar falando sobre a avaliação das feridas, né? E a avaliação do todo, da situação sistêmica desse paciente é fundamental para a gente poder fazer as melhores escolhas no momento certo para lançar mão de melhores tecnologias específicas, né? E é bem importante frisar que quando a gente tem um processo infeccioso, quando a gente identifica um processo infeccioso numa ferida, a nossa primeira opção é antibiótico terapia sistêmica. A primeira opção não vai ser o curativo, né? Pelo menos nos guidelines é o que traz. A primeira opção vai ser antibiótico sistêmico para esse tipo de utilização. Então, os curativos eles vão ser algo adjuvante ou algo utilizado mais pontualmente, mais especificamente, a depender de cada caso, com alguma indicação mais específica. Mas quando a gente fala de infecção, que a gente está vendo, né, sinais francos de uma infecção, a gente está falando de utilização direta, né, como primeira opção de... Isso, uma infecção de partes moles, né, uma infecção mais profunda, onde vai estar tendo ali os sinais claros locais, mas também pode estar apresentando até sinais sistêmicos, né, a depender, inclusive, da etiologia da ferida ou das patologias de base desse paciente, tem indicação de ir para emergência, de fazer antibiótico terapia endovenosa, né, então é um contínuo, a gente precisa identificar exatamente em que momento eu tô acendeu o alerta ali da infecção para saber o que a gente vai utilizar, né, de recurso para combater.